O ministério de Cristo continua pelo Espírito Santo. Autor David Paul Yong Cho. Narração Adailton de Jesus. Jesus Cristo, antes de sua ascensão, fez tremendas promessas. Essas promessas jamais haviam sido feitas antes nem depois com tanta autoridade por qualquer outra pessoa na história do mundo. Verdadeiramente, ninguém pôde falar como Cristo falou. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, temos estas palavras registradas. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20, o Senhor nos deu essa promessa misteriosa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Fica bem claro que Jesus morreu na cruz, ressurgiu no terceiro dia e depois de sua ascensão ao Pai, não mais tivemos sua presença física entre nós. De que maneira, então, poderia o Senhor fazer promessas tão tremendas sobre sua imediata presença conosco para sempre? Se Cristo estiver em nós, é certíssimo, então, que devemos esperar as mesmas obras maravilhosas repetidas entre nós, iguais às que ele fez há 2000 anos atrás na Palestina. Senão, as palavras de Cristo seriam apenas exageros. Mas de que maneira Cristo poderia estar conosco sempre, a despeito de estar sentado à direita do Pai no céu? Em primeiro lugar, Cristo está presente conosco através do Consolador. A Bíblia diz, em João capítulo 14, versículo 16 ao 20, Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Cristo, de modo muito específico, declarou que ele estaria conosco em todas as ocasiões, em todos os momentos da vida. Nesta passagem das Escrituras, Jesus nos declara que ele foi o primeiro Consolador. A palavra Consolador tem um sentido muito rico. No grego original, ela significa aquele que é chamado para estar ao lado da pessoa a fim de ajudar. Neste versículo bíblico, Jesus indica que ele próprio havia sido o primeiro Consolador, isto é, fora chamado para estar ao nosso lado para ajudar-nos. E o Espírito Santo é outro Consolador, chamado para estar ao lado da igreja para ajudá-la após a ascensão de Jesus ao céu. Quando Jesus Cristo esteve na terra, foi o primeiro Consolador para seus seguidores, ajudando-os em todas as circunstâncias da vida. Estando prestes a deixar este mundo, ele prometeu aos discípulos entristecidos que não os deixaria órfãos. Disse que oraria ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador. Foi o próprio Jesus quem chamou o Espírito Santo de outro Consolador. O termo original grego traz alós parakletos. Eruditos em língua grega dizem que alós significa algo
ou alguém do mesmo tipo. O Espírito Santo é exatamente do mesmo tipo do primeiro Consolador, sendo a terceira pessoa da Trindade Santa. O Espírito Santo, derramado no Pentecostes, tem preenchido o lugar ocupado por Jesus e exercido o mesmo ministério de Cristo em seu nome até hoje. Por isso, o Espírito Santo é Allos Paracletos, o Consolador do mesmo tipo de Jesus Cristo. Essa é a razão porque a presença do Espírito Santo é exatamente a mesma presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Disse Jesus: não deixarei vocês sem um Consolador, eu voltarei para vós. E de novo ele disse: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. A presença do Espírito Santo é a presença de Jesus Cristo em nossa vida. Em segundo lugar, vamos dar uma olhada no ministério de Cristo a que o Espírito Santo deu sequência. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta é a declaração evangélica de Jesus Cristo. Ele disse com máxima clareza que estava desempenhando seu ministério mediante o Espírito Santo e sob sua unção. Cristo é a cabeça, mas o corpo, a igreja, permanece na terra. O mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre a terra no Pentecostes ainda opera em nossos dias. Diga-se de passagem que podemos esperar que o mesmo ministério de libertação exercido por Jesus está sendo realizado hoje, porque o Espírito Santo, o outro Consolador, é exatamente do mesmo tipo de Consolador que Jesus Cristo foi quando esteve na terra. Hoje, neste exato momento, o Evangelho está sendo pregado aos pobres com a unção do Espírito Santo mediante o corpo terreno de Cristo, a Igreja. Em nome de Jesus Cristo, as pessoas de coração quebrantado estão sendo curadas e cativos estão sendo libertos pelo poder do Espírito Santo. Pessoas cegas espiritualmente e, em muitos casos, cegas fisicamente, estão recebendo a luz da visão. Os oprimidos estão recebendo libertação e prega-se o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo está operando hoje, concedendo dons comprados com o sangue de Jesus Cristo ao corpo do Senhor, que é a Igreja. Em certa época, Jesus Cristo desenvolveu uma declaração do Evangelho sob a unção do Espírito Santo. Hoje, todavia, cada membro da vasta multidão que compreende o corpo de Cristo aqui na terra foi ungido pelo Espírito para ser testemunha. O Espírito Santo opera mediante a Igreja e realiza exatamente o mesmo ministério que Cristo realizou há 2000 anos na Palestina. Em terceiro lugar, o livro de Atos tem continuidade hoje. Muitos teólogos liberais afirmam que os milagres de Atos terminaram no primeiro século e, portanto, hoje não podemos esperar que haja sinais e prodígios de livramentos como os descritos em Atos dos Apóstolos. Todavia, leamos as palavras de abertura de Lucas em sua carta a Teófilo, que encontramos em Atos capítulo 1, versículo 1. Ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. É aqui que encontramos o início das obras e ensinos de Cristo.
Todavia, não encontramos em Atos nada que nos diga que Cristo encerrou sua atividade e seu ensino. Jesus Cristo ainda está operando e ensinando mediante o Espírito Santo, como o fizera há 2000 anos atrás. Diz a Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 20. Então os discípulos partiram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Assim é que exatamente as mesmas obras que Jesus começou a fazer e as mesmas doutrinas que ele ensinava prosseguem nos dias atuais através do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo habita conosco para sempre. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo dá continuidade aos trabalhos e ensinos de Jesus Cristo em nós. João capítulo 16, versículos 13 e 14 também nos ensina o seguinte: Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Observe aqui, o Espírito Santo recebe de Jesus Cristo e nos mostra a mim e a você seu ensino e obras hoje. Por isso, o ministério do Espírito Santo é duplicata exata do ministério de Jesus Cristo. Hoje, neste final de século XX, o Espírito Santo continua a exercer exatamente o mesmo ministério de Cristo mediante seus discípulos que o seguem há 2000 anos. Muitas pessoas perguntam, então por que não vemos o mesmo ministério de Jesus repetindo-se entre nós? Há uma razão. É que muitos cristãos na igreja são mornos, incapazes de reconhecer a presença do Espírito Santo entre eles. Não estão interessados em receber o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo tipo de consolador que Cristo foi. Visto que muitos crentes extinguem o Espírito do Senhor, ele não pode ministrar. O Evangelho de Cristo não é artigo de museu. Recebemos uma solene advertência em Judas capítulo 17, versículo 19. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Observe esta frase, e não têm o Espírito. Onde não existe o Espírito Santo, o Cristo vivo não se manifesta. Mas quando você reconhecer a presença pessoal do Espírito Santo em sua vida, dê-lhe boas-vindas, receba-o e dependa dele totalmente. Ao fazer isso, as obras e os ensinos maravilhosos e prodígios do Senhor Jesus Cristo se manifestarão em sua vida. Você verá almas serem salvas, doentes serem curados, demônios serem expulsos, e você receberá tremendas respostas às suas orações. Cristo não encerrou suas atividades. Cristo não deu por terminado seu ministério. Ele prossegue suas obras entre nós mediante o outro Consolador, que é o Espírito Santo, Allos Paracletos. Em certo sentido, o livro de Atos não se encerrou, mas prossegue hoje e prosseguirá na vida dos crentes batizados no Espírito Santo até
Que o Senhor Jesus volte. O canal Adailton de Jesus convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos e ajudar muito mais pessoas. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe os vídeos deste canal. Seja um multiplicador de bênçãos.